Senhor presidente, caríssimos deputados, ontem eu e o presidente, mais 31 deputados, protocolamos um pedido de impeachment do senhor presidente. E é importante ver o contexto histórico da Lei 1079, de 1950. Getúlio Vargas, ditador, sai do cargo, vai para o exílio no Rio Grande do Sul, e a UDN, então, de oposição, resolve fazer uma lei para se precaver dos possíveis desmandos da volta de Vargas. É uma lei com 73 anos e que urge a necessidade dela ser atualizada. Naquela época, a legislação não previa a figura do vice, e o eventual substituto do presidente era o presidente do Senado. Razão pela qual, quando a Câmara autorizava o julgamento do presidente, no crime de responsabilidade, competiria ao Senado julgá-lo. Então, como o presidente do Senado seria a pessoa interessada, quem iria presidir a sessão de julgamento era o presidente do Supremo Tribunal Federal. Por isso que não tinha a figura do vice. E, em razão disso, então, desde aquela época, compete ao Senado julgar os ministros do Supremo nos crimes de responsabilidade e compete aos ministros do Supremo julgar os senadores. Razão pela qual nós temos inúmeros inquéritos contra senadores que não são julgados no Supremo Tribunal Federal. Então, senhor presidente, a discussão que eu trago nessa tarde de hoje, a necessidade de alterarmos a Lei 1079. É inadmissível que o presidente do Senado Federal, de maneira monocrática, decida sozinha sobre os inúmeros pedidos de impeachment feitos em relação aos ministros do Supremo. Cabe alteração da lei para que, uma vez negado o pedido do presidente do Senado, caiba recurso ao plenário do Senado para reverter a decisão do presidente do Senado. Em contrapartida, nós vimos no passado recente as barbaridades que foram feitas no julgamento do impeachment com o presidente Dilma, quando ela foi afastada do cargo e não ficou inabilitada para os seus direitos políticos. Ou seja, naquele julgamento rasgou-se a Constituição, assim como também o fizeram no julgamento do presidente Collor, quando ele renunciou, e uma vez tendo renunciado, não seria possível aplicar a pena da perda do cargo, e mesmo assim condenaram o ex-presidente Collor inabilitado por 8 anos dos seus direitos políticos. Então, senhor presidente, quero cumprimentar os 33 deputados que protocolaram o pedido, em face aos crimes de responsabilidades cometidos pelo presidente, os ataques às instituições no combate à corrupção e, principalmente, a ameaça que foi feita em relação aos membros do Poder Legislativo, contrariando, assim, a Constituição e também a Lei 1079. Peço a ajuda do deputado André para que nós possamos mudar a Lei 1079 de 1950. Muito obrigado. Parabéns pelo pronunciamento, professor Paulo Fernando. Próximo orador à tribuna, nosso querido líder do Mato Grosso do Sul, deputado Marcos Polon.